Agora, nós vamos estudar os conectivos. Eles talvez sejam a parte mais importante de toda a lógica proposicional. Pelo menos para quem vai fazer uma prova de concurso, né? Se você não conhecer os conectivos, não souber lidar com eles, não tem intimidade com eles, provavelmente você não vai acertar nenhuma questão referente a esse assunto aqui, tá? Então é de primordial importância que você entenda. Eu vou explicar cada um deles detalhadamente, e eu vou explicar o motivo de cada um deles, tá? Para você efetivamente poder entender isso aqui, tá? Porque se você entender bem isso aqui, né, fica muito mais fácil você memorizar as tabelinhas que vão vir. Precisa memorizar, porque isso agiliza o processo, tá? Mas entender é o primeiro passo. Eu vou explicar passo a passo para você poder entender essas concepções. Tá, o que são conectivos? São as ligações, né? São as conexões que existem entre as proposições, né? Os conectivos servem quando você tem mais do que uma proposição associadas, ok? Não é uma proposição única, são várias, mais de uma, né? Olha só, o primeiro conectivo que a gente vai estudar é a conjunção, o nosso querido E. E a simbologia desse é esse Vzinho virado de cabeça para baixo aqui. Está associado ao intersecção, a operação de intersecção na parte de conjuntos, tá? Muito importante você também assistir a nossa aulinha de conjuntos, a parte de operações principalmente, envolvendo conjuntos, certo? A gente vai utilizar isso em alguns pontos da aula, né? Ou essa ou as outras, tá? Então vamos lá, a nossa conjunção, o E. Dá um exemplo, professor, não entendi o que é esse E. Pensa em duas proposições. 2 é par, isso é uma proposição. Valor lógico verdadeiro, né? 2 é par, a gente sabe disso. Outra proposição, 3 é ímpar. Aí eu coloco o E no meio. 2 é par e 3 é ímpar. Beleza, eu associei duas proposições e eu coloquei uma ligação entre elas, o conectivo. 2 é par e 3 é ímpar. Será que o valor lógico disso aí é verdadeiro ou falso? A gente já vai discutir, tá? Bom, olha só, então só para você entender, eu posso associar duas proposições com a conjunção, com o E, ok? Mas eu também posso associar com a disjunção inclusiva, o OU, que é o Vzinho virado para cima, que está associado à operação de união lá nos conjuntos, ok? Eu posso dizer assim, 4 é par, uma proposição, 4 é par, ou 5 é ímpar. Será que o valor lógico disso, o valor lógico final disso aí é verdadeiro ou falso? 4 é par ou 5 é ímpar? E daí? Né? A gente já vai estudar isso também. Eu vou discutir cada um deles separadamente para você poder entender, tá? A disjunção exclusiva, ou. Por exemplo, ou 6 é par, ou 7 é ímpar. Ou 6 é par, ou 7 é ímpar. É diferente do ou, ok? A gente já vai ver isso também. Agora aqui, condicional, se e então. Condicional, se e então. Se 2 é par, então 3 é ímpar. Será que isso é verdadeiro? Já vamos ver. E o bicondicional, se e somente se. 2 é par, se e somente se, 7 é ímpar. Gostou? Então, tem várias formas de eu ligar proposições. São essas 5 aqui que a lógica estuda. Entende? E você vai ter que saber analisar cada uma delas. Cada uma delas vai ter uma tabelinha verdade, que a gente vai ver agora. Bem bonitinho. Vocês vão ter que decorar, memorizar essas tabelas. Mas, entendendo de onde elas vêm, o porquê delas, fica mais fácil de memorizar. Então agora eu vou explicar cada uma delas detalhadamente. E com certeza, eu repito para você agora, é a parte mais importante da nossa aula. Porque sem isso, eu não consigo te ensinar mais nada depois. Você não consegue aprender mais nenhuma aula de lógica, tá? Então isso aqui é primordial, tá bom? Vamos entender isso bem, amiguinho. Agora nós vamos estudar o nosso primeiro conectivo, o E, né? A nossa querida conjunção, que é representada por esse triângulozinho virado de cabeça para baixo aqui, né?
que está associado também à intersecção, lá nas operações envolvendo conjuntos. Vamos lá, para você entender a tabela verdade, que é o que eu vou fazer agora, eu peguei uma frase que tem a ver com o nosso dia a dia, uma frase contextualizada. Dessa forma, você vai poder entender isso aqui, tá? Olha só, aparece um anúncio no jornal. Queremos um funcionário que fale inglês e, olha a conjunção aparecendo aqui no meio, e fale espanhol, né? Fale inglês e fale espanhol, perfeito? O que você entende? Se o amiguinho que se dispõe a esse emprego falar só inglês, ele serve? Acho que não, né? E se ele falar só espanhol, ele serve? Também acho que não, né? Ele só vai servir se ele falar as duas línguas. Se isso aqui for verdadeiro e se isso aqui for verdadeiro. Concorda? São duas proposições. Fala inglês e fala espanhol. E agora? E agora? E agora? Pois é, então vamos lá. A primeira proposição, se ele falar inglês, né? É a proposição P. Essa é a nossa proposição P. A segunda proposição, o caso dele falar espanhol, é a proposição que, certo? Então olha só, proposição P, proposição que. Fala inglês e fala espanhol. Pois é, agora vamos analisar de uma forma mais detalhada, assim, a parte, né, da tabela verdade. A minha pergunta para você é, se a primeira proposição for verdadeira, certo? For verdadeira. Se o amiguinho realmente falar inglês e se a segunda proposição fala espanhol, também for verdadeira, esse funcionário serve para a empresa? Se ele falar inglês e se ele falar espanhol? Com certeza. Por isso que na tabela da conjunção E, V com V dá V. Esse resultado final, ó, P e Q, tá vendo? Ó? Esse resultado final verdadeiro quer dizer que essa situação nos serve, ela é aceita. Esse V aqui no final quer dizer isso, joia? Então olha só, olha a segunda análise. Vamos lá, se ele falar inglês, se aqui for V, se a primeira for verdadeira, né? Só que ele não fala espanhol, então a segunda é falsa. Esse funcionário serve para a empresa? Claro que não, né? Ele tem que falar as duas línguas. Então, na tabelinha do E, V com F, dá F. Dá F. O que quer dizer esse F? Esse F quer dizer que ele não é aceito. Que isso aqui não é aceito. Não serve pra gente. Não serve pra lógica. Entendeu? Olha só. Agora vamos imaginar que ele não fala inglês, né? O funcionário não fala inglês, então a primeira é falsa, né? E fala espanhol. Então a segunda é verdadeira. Ó, falso com verdadeiro, certo? Bom, se ele não falar inglês e falar espanhol, ele serve? Não, ele não serve, porque ele só vai servir se ele falar as duas línguas. Por isso que no E, F com V também dá F. E agora a última análise, falso com falso. Ele não fala nem inglês e nem espanhol. Olha só, falso com falso. Ele serve para a empresa? Claro que não. Então F com F dá F. Essa é a lógica envolvida no E. Você já deve ter visto essa tabelinha em algum lugar, né? Só que não entendi o porquê. Ó, aqui a explicação para você. V com V dá V. V com F dá F. F com V dá F. E F com F dá F. Outra coisa, quando a gente for constituir tabelinhas verdades, que nem essas aqui, daqui para frente, a gente vai organizar de uma forma mais rápida a tabelinha. A gente sempre começa assim, ó. Coloca a primeira proposição aqui, ó, P no caso, aí você faz sempre assim, ó, VVFF, ok? Aí vem a segunda proposição, aí você coloca VFVF. Percebeu que tem que ter todas as possibilidades? Tem que ter o V com V, o V com F, o F com V e o F com F. Essas tabelinhas eu vou discutir de uma forma mais aprofundada depois de eu ensinar todos os conectivos, tá? Mas só para você já ir se organizando, ó. A gente sempre que for construir a tabelinha, a gente vai seguir essa sequência. VVFF e depois VFVF. Para quê? Para ter todas as possibilidades de análise. Sempre tem que ocorrer isso. Todas as possibilidades. E a tabela do E, essa você tem que memorizar, tem que gravar mesmo, né? A tabela do E é exatamente essa. Só vai ser verdadeiro no final
o P e Q, que você está vendo aqui, ó, se as duas forem verdadeiras. Se uma delas for falsa ou ambas forem falsas, o resultado final é falso. Beleza? Já vamos fazer o nosso primeiro exemplo associando duas proposições com a conjunção e. Agora você já vai entender, tá? Olha só, a partir dos conhecimentos matemáticos existentes, né? Temos que usar o nosso conhecimento de matemática. Determine valor lógico V ou F para as sentenças abaixo, ok? É para classificar essa sentença em verdadeira ou falsa, beleza? 2 é par e 5 é par. São duas proposições. A primeira delas, 2 é par. A segunda delas, 5 é par, certo? A primeira proposição, temos que usar o conhecimento de matemática aqui, tá? A primeira proposição, 2 é par, é uma proposição verdadeira ou falsa? A gente sabe que é verdadeira, né? Verdadeira. A segunda proposição, 5 é par, é verdadeira ou falsa? É falsa. 5 não é par, coisa nenhuma. Qual foi o conectivo que foi usado? O E. 2 é par e 5 é par. O que dá o V com F? Dá F. A gente viu na tabelinha. Então, o valor lógico final da primeira proposição é falso. Isso aqui é falso. Entendeu? Isso aqui é falso, tá? O valor lógico final é esse. Bom, 6 é ímpar e 4 é par. 6 não é ímpar. Então, essa primeira é falsa. Concorda? 4 é par, é verdadeira. Falso com verdadeiro dá o quê? Ó, é o E aqui no meio. F com V, a gente aprendeu que dá F. Valor lógico final da segunda proposição composta. Isso é uma proposição composta, afinal de contas tem um conectivo, né? Ela é composta por mais de uma proposição, então ela é composta, né? Então o valor lógico final é falso. A terceira, esse é o símbolo de menor, tá? 5 é menor que 7 e esse é o símbolo de maior. E 8 é maior que 6. A gente sabe que o 5 realmente é menor que o 7, então isso é verdadeiro. E a gente sabe realmente que o 8 é maior que o 6. Isso também é verdadeiro, né? E V com V dá o quê? Dá V. Valor lógico final da terceira proposição é verdadeiro, certo? A quarta proposição, 7 é par, isso é algo falso, né? E 6 é ímpar. 6 não é ímpar. Isso também é falso. E quando nós temos F com F e o conectivo E no meio, conjunção, o valor lógico final é falso. Então, a resposta final da questão é essa aqui. A primeira é falsa, a segunda proposição é falsa, a terceira proposição é verdadeira e a quarta proposição é falsa. Essa é a resposta final dessa questão. É só usar a tabelinha que a gente viu. Tem que decorar a tabelinha. Tem que gravar ela para não perder tempo numa questão em ficar analisando e tal, né? Então, se você souber a tabelinha de cor, isso facilita muito, tá bom? Ó, segundo conectivo, a disjunção inclusiva, nosso querido OU, representado por meio desse Vzinho aqui virado para cima, certo? Vamos fazer a tabelinha verdade do OU, só que eu vou explicar o porquê dela aqui para você poder entender isso aqui, né? Pegamos um exemplo bem parecido com o anterior, tá? Queremos um funcionário que fale inglês ou fale espanhol. Só uma coisinha importante, esse fale inglês não está no sentido imperativo da expressão, né? Faça, mexa, pegue, não. Fale inglês é no sentido de expressar a habilidade da pessoa falar a língua. Não é uma frase imperativa, tá? Ok? Então a frase é uma frase declarativa que é considerada proposição, tá bom? Então lá, fale inglês ou fale espanhol. Habilidade dele falar. Agora, diz uma coisa, olha lá. Para que isso aqui seja verdadeiro, o que tem que acontecer? O que você entende por esse ou aqui? Fale inglês ou fale espanhol? A minha pergunta para você é, se ele falar inglês, ele serve? Se você vê isso no jornal, você entende que ele serve? Claro que sim. O ou quer dizer uma coisa, né? Servindo, tá bom pra gente, né? Acontecendo uma das duas coisas, tá ótimo. Então, fale inglês ou fale espanhol. Olha só, vamos começar a completar nossa tabelinha. Como é que era o esqueminha mesmo? Você pegou? Ó, é só ir bem rapidinho, ó. V, F, F e a outra. V,
F, V, F. Aí você vai dizer, e se tiver 3 proposições, professor? Vou ensinar depois, tá? É bem rapidinho de completar a tabelinha. Agora vamos lá. UOL. Se o funcionário que se apresentar na empresa, olha, V com V primeiro eu vou analisar, tá? Para ver o valor lógico final disso, tá? Se ele falar inglês e também falar espanhol, né? V com V. Se ele falar as duas línguas, ele serve para a empresa? É claro que sim. Queremos alguém que fale inglês ou espanhol. Aí a pessoa chega lá e fala as duas línguas. Claro que ela serve. Por isso que no OU, o V com V dá V. Se a pessoa falar inglês, se isso for verdadeiro, ó, e aí o segundo for falso, e ela não falar espanhol, tá bom, mas tem o OU. Uma das duas tá bom, não é isso? Então, o nosso V com F também aqui vai ser aceito. É V. O OU é assim. Tendo uma das duas possibilidades, tá bom, funciona, serve, certo? É aceito. Por isso que dá o valor lógico final verdadeiro. Ó, agora vamos lá, ó. Se ela não falar inglês, ó, F, não falar inglês, mas falar espanhol, serve também? Serve também, né? Falar uma das línguas, tá bom. Agora, a pessoa se apresenta lá para o emprego, ela não fala inglês, ó, falso, não fala inglês, e também não fala espanhol, também é falso. É, bom, aí ela não vai servir. Então, F com F vai dar F. Essa é a tabelinha verdade do OU, certo? Ó, só vai ser falso se ambas forem falsos. Se tiver uma verdadeira ou ambas verdadeiras, vai ser verdadeiro. Fácil de entender, né? E a explicação é essa que você está vendo aqui. Aqui um exemplo para a gente aplicar o que a gente aprendeu agora na tabelinha verdade do OU, né? Vamos lá. A partir dos conhecimentos geográficos atuais, determine valor lógico V ou F para as sentenças abaixo. Então temos que usar o conhecimento geográfico existente, tá? Para classificar isso aqui. Beleza? Brasil é um país ou Bolívia é uma cidade? Bom, Brasil a gente sabe que é um país. Então isso aqui é verdadeiro. Bolívia é uma cidade? Nós sabemos que é falso. Bolívia é um país, né? E qual foi o conectivo usado? O conectivo usado foi o OU. Brasil é um país ou Bolívia é uma cidade. Como é que é o negócio do OU? V com F dá V, certo? Se uma delas for verdadeira ou as duas, tá bom pra gente. Então o valor lógico final da primeira frase é V, certo? Ok? Ó, a segunda agora. Brasília é a capital do Brasil. Isso é verdadeiro. Por enquanto, pelo menos, né? Verdadeiro. Ou Tóquio é a capital do Japão. Tóquio realmente é a capital do Japão, né? Pelo menos está escrito nos livros isso, né? Então, olha aqui, ó. As duas são verdadeiras. E o conectivo usado foi o OU. E V com V dá o quê? Dá o V. Valor lógico final da segunda frase é verdadeiro. Joia? Terceira. Curitiba é a capital de Santa Catarina. Isso é falso, né? Curitiba não é a capital de Santa Catarina. Falso. Ou Florianópolis é a capital do Paraná. Florianópolis também não é a capital do Paraná, então isso aqui também é falso. Bom, as duas proposições, Curitiba é a capital de Santa Catarina e Florianópolis é a capital do Paraná, são falsas. E o conectivo usado é o OU. F com F dá o quê? Dá F. Então o valor lógico final disso aqui é falso. Beleza? E aí, agora a última frase. Ceará é uma cidade, até onde eu saiba, o Ceará é um estado, né? Estado do Ceará. Então isso aqui é falso. Ceará é uma cidade, é falso. Ou Bahia é um estado. Bahia é um estado. Verdadeiro. Né? Então, o conectivo é ou e F com V dá o quê? V. Então o valor lógico final da última é verdadeiro. Então a resposta final para a gente é: a primeira frase é verdadeira, a segunda proposição aqui é verdadeira, a terceira proposição é falsa e a quarta proposição é verdadeira. Nós temos que saber de cor, temos que ter intimidade com aquela tabelinha do OU e saber que quando tiver uma delas verdadeira ou ambas verdadeiras, o resultado final é V. E só vai ser falso se ambas forem falsas, tá? Tem que saber isso. Grava isso, amiguinho, porque vai precisar, tá bom?